Se você cresceu nos anos 2000, existe uma grande chance de ter cruzado com um jogo que parecia simples, mas que na verdade era tão misterioso quanto difícil. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, do PlayStation 1. Um jogo que marcou a infância de muita gente e traumatizou outra parte. Hoje vamos revisitar esse clássico estranho, desafiador e único. Forbidden Memories não é só mais um jogo do Yu-Gi-Oh! Ele é praticamente um spin-off experimental, com regras próprias e totalmente diferente do anime e do TCG real. Para muitos fãs, ele foi o primeiro contato com Yu-Gi-Oh! Nos videogames e também o primeiro socão na cara, quando descobriram que fundir cartas aleatoriamente não funciona na vida real. O jogo começa no Egito Antigo, onde você controla o príncipe Yugi, envolvido numa trama de poder, magia e conspirações. Mas, para quem jogou na infância, a verdade é que a história era só pano de fundo. Ninguém entendia direito, até porque tudo era em inglês e cheio de diálogos longos. Depois, você é jogado para o futuro, assume o Yugi moderno, enfrenta duelistas conhecidos e volta para o passado. É uma história confusa, mas com aquele charme de jogo de PS1 que você nem se importa muito. Você só quer duelar e rezar para tirar uma carta boa. Regras próprias e caóticas. Aqui está o ponto que torna Forbidden Memories inesquecível. Ele não segue praticamente nenhum padrão do card game oficial. Sistema de fusão no escuro. Você pode simplesmente arrastar uma carta sobre a outra e torcer para que vire algo útil. Muitas vezes funciona, muitas vezes vira lixo, e às vezes te dá um monstro de 2.500 de ataque no começo do jogo e faz você se sentir um deus. Não existe sacrifício, um dos pontos mais amados ou odiados. Quer invocar um monstro de 3.000 de ataque no primeiro turno? Pode. O problema é que o inimigo também pode. Inteligência artificial absurda. Esse é o motivo de muitos controles terem voado pela sala. Os oponentes sempre puxam exatamente a carta que precisam. Usam fusões perfeitas. Tem monstros muito mais fortes que os seus no começo. E entendem todas as combinações do jogo, enquanto você só aprende na base do trauma. Terrenos importam, e muito. O jogo tem campos como floresta, deserto, trevas, montanha, etc. Cada carta ganha bônus ou perde força dependendo do terreno do momento, algo que deixa o jogo imprevisível, mas, ao mesmo tempo, estratégico. Drop de cartas, o verdadeiro chefão. Depois de vencer um duelo, você ganha uma carta, ou um lixo completo. As cartas mais raras têm chances de drop tão absurdas que muitos jogadores passaram meses tentando conseguir um Dragon Meteor Black, uma Blue Eyes Ultimate ou mesmo uma carta de 2.000 de ataque. Forbidden Memories é um jogo de paciência, ou de códigos. Quem lembra dos famosos cheats da revista? Provavelmente o jogo mais difícil do PS1. Não é exagero. Forbidden Memories é considerado até hoje um dos jogos mais injustos já feitos. Alguns exemplos. Os duelistas finais têm monstros de 2.800, 2.900, 3.000 de ataque. Todos. Você raramente tem essas cartas antes de farmar por horas. O jogo coloca batalhas seguidas, sem chance de salvar. Um erro na fusão pode destruir sua melhor carta para sempre naquele duelo. É cruel, mas é justamente essa crueldade que fez muitos jogadores criarem estratégias lendárias como o deck com dragão trovão triplo, farmar o Metal Mage por semanas, dominar as fusões de Gaia, Twin-Headed Thunder Dragon e monstros de 2.800. A trilha sonora é simples, mas muito marcante. Principalmente o tema dos duelos. É repetitiva? É, mas ela entra na cabeça e você reconhece na hora, mesmo depois de anos. Os gráficos são bem básicos, mas para a época, ver monstros 3D aparecendo na tela era quase mágico. Ver um Blue Eyes ou um Red Eyes surgindo com aquele efeito brilhante era o ápice da sensação de jogo de cartas épico. Um caos que a gente ama. Forbidden Memories é um jogo cheio de problemas. Regras confusas, dificuldade injusta, história esquisita, farm infinito. Mas ainda assim, muita gente guarda esse jogo no coração. Ele foi o primeiro contato de muitos com Yu-Gi-Oh! Foi um jogo que fez você anotar fusões no caderno, pedir dicas para amigos, usar passwords e, claro, ficar horas tentando vencer o Heishin ou o Seto 3. Ele é ruim, mas é bom. É estranho, mas é icônico. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories não é para todo mundo. Ele é um jogo que exige dedicação, paciência e muitas vezes nervos de aço. Mas quem viveu essa época sabe. Derrotar Seto 3 ou Nitemari sem cheat era o equivalente a ganhar um campeonato mundial. Forbidden Memories é um jogo que marcou uma geração. Um título único, experimental e com personalidade própria, que continua vivo na memória dos fãs até hoje. E você?
Qual foi o duelo que teve mais dificuldades para vencer? O meu foi contra o Seto no campeonato. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse. Até a próxima!